1 Coríntios 2, versos 14 a 16. Quero convidar os irmãos nesse momento. Esse é um tema que eu quero tratar com os irmãos, que eu acho de suma importância. É um tema muito rico, e que se eu conseguir passar aquilo que está no meu coração, aquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre esses aspectos, eu acredito que nós receberemos muito de Deus hoje. Porque Ele fala da realidade do nosso dia a dia espiritual, a nossa realidade da nossa caminhada em Cristo. Esse tema de hoje, vocês receberam o anúncio, o folder, homem natural versus homem espiritual. É certo que todos nós vivemos uma vida natural, todos nós vivemos uma vida cotidiana em que nós acordamos, nós temos que nos preocupar com as coisas desse mundo, nós temos que nos preocupar com o alimento, nós temos que nos preocupar com tantas coisas, com a criação dos filhos, com o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o trabalho, a profissão, aquilo que eu vou fazer adiante, e se eu não fizer, quem fará por mim? E a gente se perde em tantas preocupações, em tantas coisas. Eu não quero, com essa mensagem, que nós ignoremos a existência de um mundo natural, de um mundo de coisas que nós vamos fazer, que nós precisamos fazer. Mas eu quero que nós coloquemos cada uma das coisas em seu devido lugar. A intenção dessa mensagem é fazer com que nós passemos a olhar para uma existência além da existência visível. Que nós consigamos olhar para algo que é superior, que excede em muito as coisas desse mundo. Vamos ler as Escrituras, amém? 1 Coríntios 2, dos versos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de nada é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou fazer a pergunta e vocês entram com o mais, amém? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Essa afirmação que Paulo faz nesse texto de 1 Coríntios, ali aquela igreja de Coríntios, ela passava por um momento de crise, ela passava por um momento de divisão, de dissensão. Era uma igreja que estava ali na maior cidade comercial da época, uma cidade rica, abastada, uma cidade pagã, uma cidade que era voltada a tantas coisas, quantas culturas iam e passavam por ali. Era rota de comércio. E o que acontece? Nós sabemos que todas as vezes que há uma divisão, cada um defende a sua tese, cada um defende aquilo que acredita ser correto. Porque eu acredito em Deus tal, eu acredito no Deus tal, eu acredito nisso ou eu acredito naquilo. De modo que você, culturalmente, você se encontra olhando para coisas e defendendo coisas. E aquela igreja, quando conheceu Cristo, eles começaram a divisão. E eles falavam assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. E Paulo pergunta assim, quem é Paulo e quem é Apolo? E quando Paulo começa a tratar sobre isso, Paulo começa a mostrar que não importa quem é Paulo, não importa quem é Apolo, não importa nada. E ele fala assim, porque todas as coisas que eu vos preguei, tudo aquilo que importa saber é Cristo, e esse Cristo crucificado.
Então Paulo ele pega para aquela igreja e ele fala assim: eu quero que vocês parem de olhar para as coisas que são de só menos importância e que vocês olhem para as coisas que são verdadeiramente importantes. Esse era o contexto. E Paulo começa a apresentar Cristo, tanto que ele fala assim: porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do profeta aquilo que Deus preparou para os seus. E ali os homens naturais, como nós vemos até os dias de hoje, eles veem um texto desse e eles falam: ah, não, é riqueza. Ah, não, é notoriedade. É um mundo de coisas, é um mundo de grandes lideranças, exercer liderança sobre grandes igrejas. E a gente vê um coração sempre voltado ao eu, sempre voltado ao ego. Essa realidade que Paulo viveu é a mesma realidade que nós vivemos ainda nos dias de hoje, que Cristo viveu nos dias dele, tentando ensinar, tentando moldar. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Hoje nós vamos ler alguns textos, irmãos. Eu gostaria que vocês acompanhassem. 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, ou seja, os sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa passagem ela fala sobre o cerne do problema que a igreja de Cristo sempre passou. Aliás, eu vou pedir licença para ir antes de Cristo. Os próprios judeus eles passaram, porque quando nós olhamos ali a lei ela veio para poder mostrar ao homem a sua realidade de insuficiência, a sua realidade de impossibilidade ante as coisas desse mundo, de mostrar para Deus, falar assim: Deus, olha só, eu sou totalmente, integralmente dependente de Ti. Então, eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas o homem, ele tem a tendência natural de olhar para as coisas naturais e enxergar somente aquilo que é natural. Tanto que quando Cristo fala sobre um cordeiro sendo imolado, um cordeiro sendo imolado, as pessoas veem a imagem de um cordeiro sendo imolado. Elas não conseguem compreender muitas vezes que aquilo dali é o Cristo de Deus sendo imolado, morto para poder redimir, para poder salvar. E assim, várias formas, nas Escrituras mesmo são mostradas. Cada uma das epístolas que nós olhamos trata sobre essa questão judaizante, essa questão de você olhar para coisas no lugar de olhar para o que é do Espírito. E nessa forma, essa passagem que eu li, segundo o texto de 2 Coríntios 10, Paulo ele nos afirma algo tão grandioso, que ele fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais. Vamos pensar nisso. As armas não são carnais. E se eu chegar para você e colocar uma série de regras? Você deve fazer isso? Você deve fazer aquilo? Você pode proceder desta forma? Eu não quero que você faça tal. Nós vemos que todo mundo que chega no ministério costuma perguntar assim: Pastor Josué, eu posso fazer tal coisa? Pastor Alexandre, eu posso fazer tal coisa? As pessoas estão acostumadas a regras de conduta, a regras procedimentais, porque estão olhando com os olhos naturais aquilo que deveria ser espiritual. E isso daqui é fruto dessa série de sofismas que Paulo ele luta nessa carta aos Coríntios, que ele fala assim: as lutas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas que Paulo ele se refere? Ele continua falando assim: destruindo os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento. Toda a nossa luta, meus irmãos, está na seara do conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento das coisas desse mundo ou o conhecimento de Deus? Havia duas árvores no jardim. Duas árvores é metafórico.
Não pensem em duas árvores. Pensem em duas fontes de sustento, em duas fontes de onde você extrai a sua força, de onde você extrai a força para continuar a sua vida, de onde você extrai a motivação para todas as coisas. E ali havia duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, conhecimento é bom? Conhecimento é bom, muito bom. Porque o próprio Paulo fala que nós temos que conhecer. Então o problema é o conhecimento? E havia uma outra árvore. Eu vou deixar a pergunta suspensa. Havia uma outra árvore. A árvore da vida. Quando nós pensamos nessa forma metafórica de falar acerca de Deus, uma árvore da vida, imaginem-se que vocês estão com fome, fracos, carecendo colocar um alimento para dentro. E ao fazerem isso, vocês vão pegar o fruto de uma árvore e vão escolher o que vocês vão comer. Aquilo trará força para você, e não só trará força, como também transformará o teu ser. Você não vê pessoa que come verdura e legume assim, né? Essa é a metáfora do que representa essas duas árvores. Você vai ser fruto daquilo que você se alimenta e daquilo que você traz para si como fonte de sustento. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é aquela árvore em que você olha para si, para todos os seus cursos, para todos os seus diplomas, para toda a sua capacidade pessoal, para toda a sua capacidade intelectual, e você fala: eu sou capaz, eu dou conta, eu faço por mim, e eu vou dar continuidade. Mas a árvore da vida, ela diz assim: eu não tenho nada em mim, eu posso ter o conhecimento, eu posso ter a capacidade, eu posso ter isso tudo, mas eu reconheço que isso não provém de mim, isso provém de Deus, que é em todas as coisas a supremacia. É dele a supremacia de todas as coisas, é dele que provém, não só ele é o ser supremo em nossas vidas, mas é dele que provém todas as coisas para a nossa existência. 1 Pedro fala que todas as coisas concernentes à vida e à misericórdia já nos foram entregues em Cristo, elas já estão em mim e já estão em ti. De modo que ao olharmos para a nossa existência, nós temos que compreender que todas as coisas, o respirar, o falar, o pensar, o acordar todas as manhãs e dar de cara com o sol, ou que seja a chuva, na hora de dormir, aquele calor, ou que seja o frio, qualquer que seja a circunstância, ao olhar lá para fora você vai ver uma planta que nasce. Você vai ter que reconhecer a capacidade daquele que realmente é em todas as coisas. Mas há um problema, e é o problema que hoje nós vamos tratar. É o problema que nós temos que compreender nas nossas vidas para que haja crescimento em Deus. Todos esses sofismas, todos esses enganos, eles são apregoados pela religião como uma série de embates teológicos. Houve a teologização da verdade. A verdade deixou de ser aquela que você come do fruto, toma do fruto e se sustenta dele, para ser uma doutrina e uma teoria, e de modo que agora essa doutrina e essa teoria, ela vira motivo do mesmo orgulho de quem come da árvore da vida. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu fui claro? O engano, essas cadeias mentais que o ser humano foi colocado, cada uma dessas cadeias, que esses sofismas fizeram com que aquilo que fosse para ser santo em nossas vidas, aquilo que fosse para ser edificação em nossas vidas, tivesse se tornado para uma fonte daquela mesma árvore do conhecimento e do bem e do mal.
de modo que, por não reconhecer que todas as coisas provêm de Deus, hoje nós nos orgulhamos por ter um evangelho maravilhoso, nós nos orgulhamos. Tem aqueles que se orgulham porque hoje congregam em tendas, porque na antiga aliança eram tendas que eram feitas. Tem aqueles que se orgulham pelo sábado que guarda. Tem os que se orgulham porque não comem carne de porco. Mas eu não quero botar exemplos distantes da gente, não. Eu quero botar exemplos daqui, do nosso dia a dia. Aqueles que se orgulham porque sabem que Deus, Ele se move de modo orgânico nas nossas vidas, e aquele miserável que ainda não entende isso, ele vive escravidão. Então eu me orgulho por conta disso. Eu me orgulho porque aqueles coitados que... Não é isso. Não é isso. O cuidado que nós temos que ter para pegar essa mesma verdade travestida, vestida de outra roupagem, o mesmo engano, vestido de outra roupagem, nós temos que tomar cuidado para que nossos corações não sejam enganados. Eu vou ser mais claro. Todos esses sofismas que nos levam a achar que nós temos algo, que nós somos algo, ele é fruto da mesma queda no Éden. É fruto do mesmo ego inflado, aquela necessidade de ser, aquela necessidade de parecer ser. Porque todos nós sabemos, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, que nós não somos, que nós temos os nossos monstros, que nós precisamos destruir todas aquelas agruras, tudo aquilo que nos faz sofrer, todas as nossas lutas na carne. Nós sabemos. A gente se engana. E a gente quer enganar os outros. Mas quando nós olharmos para dentro de nós e reconhecermos isso, então é nesse sentido que hoje eu quero tratar com vocês, porque dentro desses sofismas todos que a humanidade ela está desde sua gênese, desde os primeiros momentos em que Deus se mostrou ao homem, parece engraçado falar, mas ainda hoje nós vivemos, como eu disse, e como nós vivemos, Cristo viveu, e Ele quis tratar alguns pontos com aquele povo, mostrando, trazendo aquele povo para a realidade, falando, isso daqui não é se alimentar da árvore da vida, isso daqui é se alimentar do conhecimento do bem e do mal, porque vocês pegaram aquilo que parecia ser santo e transformaram naquilo que agora é pecado, aquilo que se tornou fonte de vaidade, fonte de ego, fonte de brio, fonte de tudo que é contrário a mim. E aí nós entramos no Evangelho de João, e eu quero tratar de 4 aspectos com vocês sobre o desenvolvimento dessa verdade. São 4 aspectos. Existem outros, é claro. Tem outros aspectos, mas esse Cristo, o Cristo de Deus, o homem perfeito por excelência, é o homem por excelência. Tem aqui, tá? O homem por excelência. Ele vem... Se ele desce do céu, entenda o céu como não sendo um espaço geográfico, mas uma forma de nós entendermos a posição de elevação desse Cristo de Deus. Ele desce do céu, se veste de humanidade, esvaziando-se de si, ele entra no mundo. E ao entrar no mundo, ele começa ali a trazer verdades para os homens, verdades tão fundamentais que não podem ser ignoradas na nossa realidade, verdades tão fundamentais que não podem ser ignoradas para o nosso crescimento espiritual, que, ao tratar agora, eu gostaria muito, eu orei muito ao Senhor, falando, Senhor, me dá capacidade de passar essa mensagem, para que os irmãos possam compreender, não só os irmãos daqui, mas aqueles que estão acompanhando virtualmente, que eles possam entender a profundidade disso que o Senhor está me mostrando. Em João 2, gostaria que os irmãos abrissem João 2, 19 a 21. João 2, 19 a 21. Jesus, acharam?
Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que é esses primeiros momentos retratados no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é um evangelho que trata sobre a vida orgânica de Deus em nós. Ele trata sobre essa organicidade da vida, a não teologização da verdade, mas uma verdade que, uma vez sendo fonte de alimento para nós, ela entra no nosso ser, toma conta e gera a transformação, nos transformando no próprio Cristo, nos transformando naquilo que nós fomos chamados para ser, que é o Cristo de Deus retratado para toda a humanidade, para que todos vejam o Cristo. E quando ele começa a mostrar essas verdades, ele entra aqui falando, em primeiro lugar, em João 2, sobre o templo físico. O templo físico contra o templo espiritual. E nesse momento aqui, Cristo, ele entra ali, ele acabou de transformar a água em vinho, né? E num casamento, isso é tão representativo, logo no início do ministério dele, ele está num casamento, e esse casamento, que nós sabemos que o casamento, ele representa a união de Cristo com a sua igreja, ele transforma a água no vinho, o vinho representando a nova aliança, e ele fala, é chegado o momento em que o noivo agora encontra a noiva, e agora essa água ela vai ser convertida em vinho, é o bom vinho que vai ser agora o meu sangue derramado para cada um de vós. Isso é tão representativo, porque é o primeiro ato dele, no momento em que ele começa o ministério. E logo após ele entra no templo, e ele vê os vendilhões, ele vê aquela venda, ele vê o comércio, e ele fala, ele pega um azorrague e começa a derrubar as coisas, começa a destruir, e fala assim, na casa do meu pai eu não vou permitir esse tipo de coisa. Na casa do meu pai eu não quero, porque Deus é espírito. Essas coisas aqui são coisas humanas, essas coisas são coisas da carne. Essas coisas não trazem crescimento para o espírito. Na casa do meu pai não, e ele derruba tudo. Aí ele fala, eu vou derrubar esse templo. Em 3 dias eu vou reedificá-lo. Imaginem os judeus. Imaginem os judeus. O templo, ele era fonte de orgulho. Lá em Êxodo 35, fala sobre a edificação do templo. Imagina vocês aqui presentes. Vocês foram chamados por Deus. E Deus fala assim, farei de vocês uma nação santa. Vocês serão sacerdotes. É um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que recebe de Deus e passa para o povo, ou que recebe do povo e passa para Deus. Ele é a ponte entre Deus e o homem e Deus. E aí aquele povo se enche de orgulho, porque fala, Deus nos escolheu. E agora ele mandou que fizéssemos um templo para ele, uma habitação, um tabernáculo para ele. Tanto que eu acho engraçada a palavra aqui, que eu nunca tinha escutado antes de entrar no ministério, que fala assim, Deus tabernaculou. O pastor Josué costuma usar essa expressão. E é tão representativo isso, porque quando ele fala dessa antiga aliança, ele fala de um templo físico que foi construído para aquele povo que se perdeu, aquele povo que deixou de enxergar a grandeza espiritual daquilo que lhe foi passado pelo Pai. E eles olhavam aquele templo físico. Todas as coisas foram instruídas por Deus. Até os colchetes que ligavam as cortinas. Tantos colchetes de ouro, tantos colchetes de prata. Olha com quantas minúcias aquilo dali foi tratado. Olha com quanto cuidado aquilo dali foi feito. As madeiras certas, cortadas na medida certa.
os tecidos certos sendo combinados um com o outro da forma correta, como ia colocar a madeira, como ia se fazer a mesa. Aquele zelo, aquele cuidado, dizendo que aquele que arquitetou todas as coisas, ele é minucioso, e ele sim vai fazer o que há de melhor, e para ele é o que há de melhor. Mas aquele povo olhava para aquele templo, olhava para aquele edifício, aquela tenda, porque na época era uma tenda, e começou a se orgulhar, porque nós temos a habitação de Deus, e vocês, povo, vocês não têm. O demais povo, não. Nós somos detentores desse Deus, é como se dissesse isso. Toda a verdade pertence a nós, nós somos os senhores dessa verdade. E esse orgulho, enchendo o coração, fez com que eles se afastassem da verdade de Deus, que era representada naquele templo, do Deus que haveria de habitar, o verdadeiro templo. Abram aí, por favor. 2 Crônicas 6:18, por favor. 2 Crônicas 6:18. Aí chega um momento em que essa revelação que os homens tiveram, essa revelação torta, distorcida, de que Deus, ele vai habitar num lugar físico, ele chega ao coração de um que fala assim: e agora, Senhor? Não, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Meus irmãos, aí Cristo, ele chega, vê aquele comércio, ele vê a casa do Pai representado naquele templo, que era mera representação, e diz: se o céu dos céus, aí o profeta, né? Se o céu dos céus podem contê-lo, quem dirá essa casa? Eu vou derrubar isso daí. E ali a Escritura diz que ele falava do próprio corpo. Aqueles homens, eles entraram numa crise. É como se toda doutrina que você tivesse acostumado a escutar, aquilo que você foi inserido tantos anos na sua vida, alguém falasse assim: isso é mentira. Mas não era mentira, era a forma como eles compreendiam de modo errado, de modo natural. E Cristo fala assim: 1 Coríntios 3,16. Vamos migrar na parada. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que acontece aqui. Você pega algo que é humano, algo que é natural, construído com tijolos, construído com concreto, com cimento, e agora você fala assim: isso tudo aqui é nada. Mas agora, Deus habita em você. Isso é uma mudança de pensamento que se aplica para nós entre o ser natural e o ser espiritual, de uma forma tão grandiosa, porque aqui entra exatamente o significado do que é fazer a obra de Deus. Porque a gente sempre imaginou que o fazer a obra de Deus é você estar servindo aos santos na congregação. Quando fazer a obra de Deus, ele tem um outro relevo, ele tem uma outra compreensão. A verdade de Deus, ela não se limita àquilo que está dentro de quatro paredes. A verdade de Deus, ela ganha relevo a partir do momento em que, dentro dos nossos corações, nós sabemos que é Ele quem age e procede. Então, do que se trata a obra de Deus? Se trata em trazer para o pastor a água quando ele está ministrando? Não, isso é um serviço ao santo. É receber os irmãos, Marco e Denise, como vocês receberam? É entoar louvores, Alain? É pregar, pastor? Não. Isso não é a obra de Deus. Isso é um serviço para os santos, para a consecução da obra de Deus, de modo que não há motivos para nós nos orgulharmos. A verdadeira obra de Deus é nos apresentada por Cristo, dizendo em
João 6,29, respondeu Jesus e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Glória a Deus. A obra de Deus é crer no crucificado. A obra de Deus, a Escritura nos mostra que o crer, ele é o viver. Ele não é um mero acreditar, ele não é um declarar com a boca, com os lábios, e dizer: eu acredito, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, mas é aquele que, tendo recebido essa graça, é aquele que, tendo recebido o amor de Deus, ele se une a Deus e ele reconhece que ele não dá conta, que ele não consegue, que ele não pode, e que ele é total e integralmente dependente desse Deus. Ele reconhece que o seu respirar vem de Deus. Ele reconhece que o seu caminhar é em Deus. Ele reconhece que ele depende de Deus em todas as coisas. Ele escolheu a árvore da vida e é dela que eu vou tirar o meu sustento. Porque eu posso ter algo. Meu irmão, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter um emprego maravilhoso. Glória a Deus por todas essas coisas, porque quando você fala de um templo físico e você fala de uma habitação espiritual, você está colocando em contradição dois pontos, um que é o ponto do homem natural e o outro que é o ponto do homem espiritual, que consegue enxergar nas coisas representativas, naturais, uma bênção, uma dádiva, uma graça divina. Quantos podem dizer amém a isso? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem glorificar por saber que nada do que você faz, nada do que você é, tem significado em si, mas ele é para exaltação e glorificação do nome do Senhor. É uma palavra diferente, né? É difícil porque a gente foi ensinado tanto a exaltação do ego, a exaltação do eu, servir em lugar físico. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, é muito bom e fácil você olhar para dentro do teu coração, olhar para dentro da sua mente, com aquele rigorismo das coisas naturais, porque você pega uma cartilha e você pode ticar: isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço, e você consegue, a despeito de tudo que habita a tua mente, de tudo que habita o teu coração. Obrigado. Muito obrigado. Você consegue, a despeito de tudo que habita o teu coração, você consegue fingir que você é bom. Está cheio de monstro, mas ninguém está vendo. Está cheio de craca, mas ninguém vê, porque a minha aparência é de santo. Mas quando você olha o templo físico e fala: isso daqui não é nada, não existe, não tem valor espiritual em si, mas nós, como habitação do Cordeiro, habitação de Deus, nós habitando em Deus e Deus habitando em nós, aí as coisas mudam, porque não é mais olhar para a nossa consciência, para a nossa mente, não é olhar para o nosso mero racional, não é olhar para os nossos enganos, mas é olhar para dentro do coração. Eu costumo colocar uma expressão: imagine-se nu, com a luz acesa, nu diante do espelho, e você começa a se olhar. Enquanto está de roupa preta, ninguém enxerga o tanto de gordura, mas nu diante do espelho, a gente se vê, a gente se enxerga. As mulheres falam muito sobre como é que é o nome daqueles que ficam, aquelas rugas. As mulheres que têm a mania: porque eu estou com ruga, porque eu estou... Um monte de mulher reunida vai falar sobre isso, se vendo, se enxergando. Mas é bom nós olharmos as nossas rugas espirituais, é bom nós olharmos para dentro do nosso ser e saber que essa habitação do Cordeiro em nós tem que gerar uma mudança da nossa natureza. Perdão, a palavra correta não seria natureza, que a nossa natureza é divina. Nós somos gerados de Deus. Mas no meio do caminho isso foi quebrado, isso foi corrompido. A importância de entendermos essa diferença primeira que Cristo pregou
entre o templo físico e o templo espiritual é saber que você é a habitação de Deus e que você precisa olhar para dentro de você. Você precisa enxergar dentro do teu coração a necessidade de reconhecer esse Cristo de Deus como sendo tudo na sua vida. Porque todas as coisas foram feitas nele, todas as coisas provêm dele, todas as coisas são feitas para ele. E se nós fomos feitos nele, por ele, para ele, por que uma vida tão voltada ao nosso eu? Por que uma vida tão voltada ao nosso ego? Isso é errar o alvo, isso é estar em desacordo com aquilo pelo qual nós fomos chamados. E é por isso que nós vemos tantas desgraças, nós vemos tantas coisas malignas e perversas nesse mundo. Porque o homem se afastou. Estando dentro de si, o homem não consegue enxergar. Esse é o primeiro aspecto. O templo. O segundo aspecto que eu quero tratar com vocês, João 4, de 13 a 14. Amém? João 4, de 13 a 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Eu vou beber uma água porque eu estou com sede. Eu já bebi tanta água e eu continuo com sede. Estava ali aquele Jesus Cristo. Ele encontra aquela mulher samaritana. E naquele momento que ele encontra a mulher samaritana, é aqui João 4, ele fala assim para ela: mulher, dá-me de beber. Talvez realmente Jesus estivesse com uma sede física, mas ele apresenta para aquela mulher algo tão maior, algo tão grandioso, que ele fala assim: se você soubesse quem é aquele que te pede, se você soubesse quem é aquele que fala para você agora, dá-me de beber, você pediria da água da vida, e essa água, ela fluiria de dentro de você, de uma forma tão grandiosa, de modo que ela vai jorrar para a água, para a eternidade. Quando a gente olha para a necessidade que a gente tem, usa-se essa forma, beber a água, comer o fruto. Nota que todas as figuras utilizadas, elas são bem representativas do nosso cotidiano, elas são necessidades diárias nossas. E quando fala aqui acerca da questão da água, do poço de água do Jacó e das águas vivas, ele fala que qualquer que dele beber jamais voltará a ter sede, porque ele fala sobre essa fonte que jorra em detrimento a esse homem natural que tem pego cisternas, criado cisternas para si como fonte, tem criado mecanismos na sua própria vida, tem pego pontos em que você vai tecer para você não só a própria salvação, mas você vai tecer para você mecanismos de engrandecimento do eu. E aqui eu vou entrar sempre no eu, porque eu estou falando de homem natural e homem espiritual. As águas dessas cisternas que secam, sobre essa água que flui. Salmo 1, ele fala assim, que é bem-aventurado o homem, né, que não se assenta junto dos ímpios, e medita na lei de Deus de dia e de noite, que eles serão como o ribeiro das águas. Bora ler aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Imagina, meu irmão, que a vida em Deus, a vida em Cristo, é uma vida
quando ele fala sobre essa abundância da árvore plantada junto a ribeiro, ele fala sobre uma vida em que o seu coração ele é todo voltado àquele que é o próprio Deus, e você vive essa realidade espiritual como quem não precisasse das coisas desse mundo, como quem não dá relevo às coisas desse mundo. Então no teu coração você olha para o seu irmão, que aqui era o contexto de Coríntios que eu comecei, ele falava acerca de uma realidade de divisão, e aquele momento de divisão ele fala sobre o não amor, a ausência do amor de Deus. E quando nós falamos sobre essas águas que fluem, essas águas que não são cisternas que possam secar, não são cisternas rotas, ele fala sobre algo que vem do coração de Deus para o meu e o seu coração, de modo que a nossa vida ela é gerada num processo contínuo de transformação, e essa água que ela flui dos nossos corações, ela vai alcançar tantos quantos aqueles que nos rodeiam, porque essas águas elas fluem e elas são visíveis, é uma fonte que jorra para a eternidade. E o nosso coração precisa ser limpo por essas águas, e as nossas vidas precisam ser entregues de forma integral para esse Deus. Eu tenho visto nesses dias, tenho conversado com alguns irmãos, o João, o Pedro, a Loura, e a gente tem falado muito a respeito do que o homem tem se tornado. Eu não sei se vocês têm reparado o tanto que aqueles que que não possuem a visão do Cordeiro, o quanto que tem se tornado egoísta, o quanto o homem tem se fechado para as suas próprias coisas, suas doutrinas, suas teses, suas crenças, tudo aquilo que ele acredita, ele colocando o seu eu sempre em oposição ao outro, de forma agressiva, de forma violenta, o não amor, o seccionismo, a divisão. Meu irmão, em nome de Jesus, larga essas cisternas rotas, porque isso daí não é o significado real das nossas vidas. As nossas vidas é um rio de águas vivas. A nossa vida é um rio de água viva fluindo do nosso coração. E daquilo que sai da nossa boca, ela deve ser fruto de uma transformação de Deus em nosso ser. Nós precisamos. Gente, isso é urgente. Isso se faz algo tão premente. O mundo precisa. Essa humanidade precisa de pessoas que parem de se preocupar com as coisas naturais e se preocupem com as coisas espirituais. Essas cisternas aqui, que a gente tem pego água, elas não prestam mais para a gente, elas não servem mais para saciar a nossa sede. É o Cristo de Deus que tem que gerar agora nas nossas vidas. O mundo precisa que nós apresentemos essa solução. O mundo está desesperado. Eu vejo pessoas doentes, não doentes por conta de Covid, mas doentes na mente. Famílias se destruindo. Amigos de décadas se agredindo. Amigos acabando com o amor em prol de uma doutrina, seja política, seja filosófica, não importa. Meras cisternas rotas que servem, na verdade, para poder trazer um alimento. Eu sou inteligente porque eu sei argumentar. Cisternas rotas. Eu sou bom. Quem não pensa igual a mim é um lixo. Não, para com isso. Vamos parar com isso. O amor de Deus é aquele que olha para aquela mulher. 5 maridos, né? E ela fala assim: eu tenho essa fonte de águas vivas para poder botar no teu coração. O amor de Deus, ele acolhe. O amor de Deus, ele abraça. Essa fonte que jorra, ela é para mim e ela é para ti. E ela é para a prostituta, e ela é para o ladrão, ela é para tantos quantos queiram receber dela. E a nossa função, meus irmãos,
propagar essa verdade, é multiplicar esse evangelho. Essa falta de compreensão da realidade das coisas nos faz olhar para esse mundo natural e achar que nós somos seres naturais. Nós não somos. Nós somos passageiros nesse mundo. Nós estamos aqui meramente visitando para uma glória futura. Mas essa glória futura ela já foi plantada na semente hoje. A glória futura ela é o alvorecer de todas as coisas. Mas essa semente já foi plantada e ela precisa ganhar os nossos corações e multiplicar em nossos corações. Nós precisamos, em nome de Jesus, colocar as nossas mentes e nossos corações ligados àquele que é a fonte de todas as coisas. Meu irmão, se você não se identifica com o Cristo de Deus, ora, Senhor, em nome de Jesus, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Eu preciso, eu careço, eu necessito disso, como a água. Como eu preciso da água para viver, eu preciso da sua geração, eu preciso da tua vida em mim. Eu quero abandonar essas cisternas. Então, o primeiro ponto que nós vimos, templo físico versus templo espiritual. Segundo ponto que nós vimos, água do poço de Jacó versus águas vivas. Eu quero ver o terceiro ponto com vocês. João 3:3, ele fala. Posso? João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Terceiro ponto que eu quero tratar com vocês é o tema, inclusive, dessa ministração. Só que eu trato isso daqui como um subtema nesse momento, porque, na verdade, o homem natural e o homem espiritual, ele abarca tantas outras coisas tão grandiosas, que aqui ele só dá a entrada e o acesso do que é o ser um homem natural. Nicodemos, um homem de conhecimento, de riqueza, um homem respeitado entre os seus. Quantos querem ter conhecimento? Só? Eu quero. Quantos querem ter riqueza? Ah, todo mundo, gente. Quem não quer ter riqueza? Vocês querem passar fome? Não, vocês querem ter riqueza. É lógico que todo mundo quer ter. Quantos querem poder viajar quando quiser? Quantos querem ter reconhecimento na sociedade? Quantos querem ter? Todo mundo. Isso tudo é coisa que nós buscamos. Se nós não buscarmos, quando nós não buscamos isso, é porque realmente nós estamos satisfeitos com a nossa situação. Mas isso é tão raro, isso é tão exceção. A Loura Rio ali, ela fez assim. Ela falava assim: minha vida está ótima, para mim está tudo ótimo. Da forma como Deus enviar, está bom. Glória a Deus, mas isso é 1 em 1 bilhão de pessoas. Porque o normal do ser humano é estudar para ter mais, um melhor emprego, uma melhor profissão, um carro melhor, uma casa melhor, poder usufruir de uma piscina ou de uma praia, poder consumir na rua, ir para um restaurante bom. Isso é coisa que todo homem quer, todo homem busca. Todo mundo quer isso. Mas e quando a gente fala a respeito disso tudo em relação a Nicodemos, que ele era isso tudo são coisas boas. Mas e quando Cristo fala assim: olha, nada dessas coisas tem importância. Tudo isso daqui que você é nada. É necessário nascer de novo. Ele traz agora aquilo tudo que aquele homem era, rebaixa a nada e diz: você precisa nascer de novo. Porque aquele que é nascido da carne, é carne, e se preocupa com as coisas da carne, e se preocupa com as coisas naturais, e se preocupa com as coisas desse mundo. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. E discerne as coisas que são espirituais. Porque o homem natural, ele não pode discernir as coisas do Espírito, porque essas do Espírito são loucuras para esse homem natural. E quando nós falamos acerca do Cristo de Deus, e quando nós pensamos no Cristo de Deus, nós olhamos para o Cristo de Deus e vemos que o crer é o ser
amalgamado nele, ser gerado e transformado nele, nós temos que olhar como que foi o procedimento de Cristo, como é Cristo, e saber, eu estou mais próximo de Cristo como um homem espiritual, ou eu estou mais próximo do homem como um homem natural. Nós precisamos pensar essas coisas. Eu sou aquele que quer vingança quando alguém me faz algo mal? Eu sou aquele que clama por uma justiça? Porque bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça. Aí a justiça de Deus fala assim, vai lá e prega. Se ele se arrependeu, eu perdoo. Aí você fala, não, eu não quero essa justiça não. Eu quero a justiça do homem, aquele que o oficial de justiça vai e toma os bens, que a polícia vai e prende. Essa justiça que você acredita que seja a justiça divina, é essa justiça que você acredita que seja o amor de Deus manifesto nessa humanidade aqui? Não, esse homem espiritual aqui, ele se difere daquele homem ali. E nós precisamos saber, nessa balança, para qual lado nós estamos pendendo, se para o espírito ou se para o natural. Nós precisamos. Porque Nicodemos, nada disso tem importância, você precisa nascer de novo. Senhor, como é isso? Como é possível eu, já grande, voltar para a barriga da minha mãe? Olha como o olhar humano, ele é natural. Ele olha para as coisas dessa vida. Olha como o ser humano é limitado por aquilo que vê. Aí Cristo fala para ele, explicando, fala assim, quem nasceu da carne é carne. Meu irmão, você já nasceu do Espírito? Você já nasceu do Espírito? Nascer do Espírito não é vir aqui na frente, aceitar Jesus, ou descer as águas. Não, Márcio, é assim, ó, batismo representa isso. Eu nasci do Espírito, ó, quando eu afundei, eu morri, quando eu voltei, eu ressuscitei, agora eu sou Cristo. De verdade, olha para o teu coração, olha para a tua mente, olha para dentro de você e tenta enxergar se o que tem justificado esse teu argumento de que você é nascido do Espírito, tem sido o templo que você congrega, o templo físico, ou tem sido a água, o poço de águas que você tem se alimentado, que você tem tirado, essas fontes que secam, essas fontes que esgotam, porque discernir entre o homem natural e o homem espiritual é saber que todas as coisas provenientes de Deus são boas e devem habitar o nosso coração. É necessário nascer de novo. Todo o seu eu, ele precisa ser crucificado. E crucificar não é abstinência. Não, isso é bobagem. Isso é mais uma doutrina daquelas que falam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu sei que se eu fizer tal coisa, agora eu tenho motivos para me orgulhar, porque eu não vou proceder dessa maneira. Agora eu sou santo, eu nasci de novo, eu sou agora um homem natural. É isso. É isso. Abre em 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Vou ler o 22 e o 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Meus irmãos, olha o que diz essa palavra. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Nota que não é qualquer obediência, não é obediência a doutrinas, não é obediência, é à verdade. Quem é a verdade? Quem é que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? A verdade é o Cristo de Deus, que deve ser manifesta em nossas vidas. A nossa alma deve ser purificada por essa verdade. Não são as palavras ditas que são a verdade, mas é o Cristo de Deus como verdade absoluta, imutável, cuja natureza habita o meu e o seu coração. Essa é a verdade. Para amor fraternal não fingido,
amai-vos ardentemente um ao outro com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Qualquer coisa proveniente do homem natural se corrompe, passa, é vaidade, é vão, tem tempo determinado. Quando você olhar para as suas coisas e falar assim, isso daqui é de Deus, isso daqui traz fruto eterno, você olha, essa coisa se esvai, essa coisa termina com o tempo, ou essa coisa aqui traz frutos eternos. Glória a Deus, glória a Deus. Essa semente incorruptível, que é o próprio amor de Deus agindo nos nossos corações, ela há de frutificar em nossos corações. Ser um homem natural, ou ser um homem espiritual, ele traz essa distinção, cujo maior fruto é o amor. É o amor que não divide, é o amor que não segrega, é o amor que não traz divisão entre os irmãos, é o amor que multiplica o afeto, é o amor que nos faz estender a mão ante a necessidade do nosso próximo. É o amor que faz com que, mesmo eu tendo razão, eu me cale. É o amor que faz com que, mesmo eu estando cheio de direitos, eu abdique deles em prol daquela natureza caída que ainda habita o coração do nosso irmão, aquele ser que ainda tem gritado tanto, o Adão que grita no coração do nosso irmão, e nós olhamos agora, não com vaidade ou orgulho, mas nós olhamos com misericórdia e estendemos a mão falando, não, meu irmão, você está perdoado. Difícil isso, difícil porque isso não é humano, isso não é natural, isso é espiritual. Isso é proveniência do Espírito. Meu irmão, como nós temos procedido, como está a nossa mente e o nosso coração, quando não há ninguém por perto. Eu não falo isso como quem bota medo, mas eu falo isso como quem tem coragem de olhar para dentro de si e se combater e falar, eu preciso de mudanças urgentes, eu preciso que meu coração seja transformado urgentemente. É isso. O homem espiritual é aquele que passa por esse processo de mudança. É aquele que mata a carne, que abdica do ser. Regenerados por uma semente incorruptível. Essa semente não pode corromper, meu irmão. Porque ela é próprio Cristo, habitando em mim e habitando em você. O quarto ponto que eu quero tratar, e último, o tempo já não me permite muita coisa. João 6, 33 a 35. João 6, 36 a 30. Opa, 36 a 33, né? Perdão, vamos ler ao contrário. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Cristo, ele vira num determinado momento para os seus discípulos e fala assim, eu queria tanto lhes falar coisas tão profundas, mas vocês ainda estão presos nas doutrinas ainda que alicerçaram o mundo, ainda estão presos nessas coisas tão pequenas, essas coisas que foram para uma infância da juventude, da humanidade. Vocês ainda estão presos nela, de modo que eu não posso falar de coisas profundas ainda para vocês. O próprio Cristo se viu impedido de falar aquelas coisas profundas. Mas ele vira para o homem e fala assim, eu sou o pão da vida. Quem tem fome, se alimenta de mim. Meu irmão, tudo que nós dissemos aqui, o Cristo se colocando como o alimento do homem, o sustento do homem, a força do homem, o centro de provisão do ser humano. Não provisão, Senhor, minha despensa está vazia. Não, nós falamos do teu coração, nós falamos da sua mente, da sua existência, a total dependência de Deus. Falar que você é total, integralmente dependente de Deus. Eu gosto de usar essas duas palavras juntas, total, integralmente. É para dizer assim, não sobra nada. Não sobra nada. É redundante, eu sei que é redundante.
total e integralmente. Mas é nessa redundância que eu quero trazer um relevo da nossa existência e dependência em Deus. É tudo nele, todas as coisas nele. Então, por quê? Por que Cristo ele vem mostrando todas essas coisas? Nós falamos sobre o templo físico, nós falamos sobre o homem natural, as águas vivas, nós falamos sobre o pão espiritual, o pão que desce do céu. Você vê ali os judeus, eles tiveram maná por 40 anos, os acompanhando de um maná vinha para poder ser o sustento deles. Era o prenúncio do Cristo que dizia: vocês não precisam de mais nada, tudo que vocês precisam já tem em mim. E o homem: eu não quero esse pão aqui, eu não quero isso. Esse é o nosso coração. Ah, se nós tivéssemos olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito tem nos mostrado, esse mundo seria tão diferente. Quantos querem um mundo diferente? Comece por você. Comece por você matando esse homem natural e se colocando diante do Senhor para essa realidade divina, para essa natureza não adâmica. Mata esse Adão. Adão só grita eu. Adão só grita eu. Adão só grita quero. Adão só grita posso. Adão só grita faço. Enquanto o homem espiritual é Deus, é Cristo, é reconhecimento de que o eu, o posso, o faço, é só em total dependência daquele que verdadeiramente é o eu, o posso e o faço. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios 1:24. Já estou partindo para o fim. Se os irmãos do louvor puderem se colocar já aqui. 1 Coríntios 1:24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você quer uma vida espiritual sadia? Isso é Deus, é Cristo na sua vida. Nada de coisas, nada de encher e inundar o teu ser de coisas por fazer. Para um dia e fala: Senhor, eu preciso ter uma experiência agora contigo. Eu tenho uma experiência dentro de um templo, eu tenho uma experiência humana que se esvai, eu tenho uma experiência passageira, mas eu preciso que o seu coração agora se una ao meu coração. Eu preciso experimentar essas coisas que são grandiosas. Eu preciso experimentar essas coisas que são sobrenaturais em minha vida. Eu preciso disso em minha vida. Abdique, abra mão, reconheça que nada dessas experiências movidas pelo eu tem algum significado. E eu ainda vou fazer um apelo para vocês. Eu ouvi uma frase ontem, para encerrar, que disse, essa frase mexeu comigo. Ele fala assim: você é a chave da prisão que você foge. Você é a chave da prisão que você foge. Eu ouvi essa frase, e essa frase falou tão profundo comigo, pastor Josué, porque a partir do momento que eu fujo de uma prisão, eu sou aquela chave que vai ajudar os outros a sair dessa mesma prisão. Sou eu que vou ajudar a abrir a porta para aquelas pessoas, de modo que esse evangelho, essa fonte que jorra dos nossos corações, elas não estão aqui para poder virar uma represa nas nossas vidas, não. Elas estão aqui para poder jorrar para a humanidade, jorrar onde você vive, no meio que você habita. Deixa Cristo ser visto na sua vida. Porque essa vida orgânica em Deus, ela vai retratar sim para o nosso exterior. Ela vai ser exteriorizada de modo as pessoas olharem e falar assim: Cristo é lindo. E você não vai ter do que se orgulhar, porque aquilo que foi dado provém de Deus, é de Deus,
E você é um canal para isso. Eu glorifico ao Senhor por isso. Aplaudam ao Senhor. Glorifiquem o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso. Que Deus possa trazer entendimento, compreensão, e que a cada dia nós nos tornemos menos homem natural e nós migremos a cada dia mais para esse lado homem espiritual. Em nome de Jesus. Amém.